Olá, pessoal. Esse aqui é o piloto número 1 do podcast No Bosque Sombrio, um podcast do clã Urânides. E hoje a gente vai se apresentar novamente para vocês. Quem não escutou o piloto 000, fica aí só para o pessoal que é VIP. Mas aqui a gente vai se apresentar, contar um pouquinho da nossa trajetória e também um pouquinho do porquê a gente vai fazer esse podcast. Então, Sofia. Ai, mulher, que vergonha. Olá, gente, eu sou Sofia Lefei, né? Sou uma das fundadoras do Clã Urânides, junto com a Mabi. Faço parte do Círculo de Ofilcos, do Alinto de Dragão. Sou Pronaos da Orfistrix. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o início de tudo, né? Como começou a nossa caminhada na bruxaria e quais foram as maiores dificuldades que eu acho que as pessoas têm em relação a isso e principalmente o que eu tive em relação a isso, né? E a gente tem o nosso plano também, se vocês tiverem interesse, talvez ano que vem nós iremos abrir vagas, né? Exatamente. Eu sou a Mabi, né? Mabi Leite, mas hoje eu uso o sobrenome Aidoneus. Um dia eu explico por quê. E estou na bruxaria aí faz uns 6 anos, na verdade. Estudando muito a fundo, né? Desde que eu comecei eu não parei de estudar. Estou no grau de Pronaos da Orfistrix. Estou no processo de iniciação da tradição Borek, que é a tradição eslava, no Brasil, com a Gladys Woshiak. E também sou sacerdotisa do clã Urânides. E também me arrisquei aí no Covenant of Hecate, sou membro e devota do Covenant of Hecate até o momento. E a gente vai falar o que aqui hoje? A gente vai falar sobre como a gente começou e os meus gatos começaram a miar, olha que legal. Inclusive, a Sorita Deste tá no Brasil, né? E ela foi na 25 de março, eu tava acompanhando pelo Instagram, achei incrível. Ela tirou a foto com o Exu lá, eu achei muito Eu legal. amei. Ela foi no Rio também, tirou foto com o Cristo. Eu achei que ela tá turistando muito legal por aqui, é muito bonito. Esse Sim. interesse, né? Ela gosta muito do Brasil. Eu tô achando o máximo. Pena que eu perdi o evento que o Claudinei Pietro fez. Eu adoraria ter ido assistir. Eu amei, porque enfim, lá vai a propaganda. Você viu que o Claudinei, a editora do Claudinei, traduziu o livro do Alexander Cabot. E ele tá aqui, né? O Alexander tá no Brasil? Eu não sei. Ele vem. Se eu não me Ai, que chique. engano, ele está nesse. É porque foi assim, gente, né? A gente tá. Hoje é dia 21 de setembro. Então, semana passada, a gente teve a Bienal do Livro no Brasil. Sim. Muita gente veio para cá, inclusive a Sorita, ela veio para contemplar a Bienal do Livro. E esse final de semana, o Claudinei Pietro, ele fez. Na verdade, é Prieto, o sobrenome. Toda vez eu confundo. E aí ele fez. Ele vai dar uma palestra e um evento de Wicca. E aí vem o Cabot, vem a Sorita, né? A Sorita já tá aqui no Brasil aproveitando, ficou também junto. Então eu achei incrível. Infelizmente, não tive dinheiro para ir acompanhar todos esses nomes incríveis, pessoas maravilhosas dentro da bruxaria. Uhum. Mas na próxima, né? A próxima vai vir. Não, e tipo assim, parece que vai ter um evento de Wicca, por isso que tá tendo toda essa movimentação. Sim. Que eu tô achando muito fantástico. Mas e aí, Mabi, o que te levou para a bruxaria? O tarô. Engraçado. Porque assim, eu sempre gostei desse lado místico. Esse lado mais
sombrio das coisas, né? Porque quando a gente tem uma criação cristã, tudo é muito assim, ai, mas é sombrio, mas é ruim, mas é o diabo, e não sei o quê. E eu sempre tive curiosidade, né? Porque quanto mais as pessoas dão medo em você, afastam de você, às vezes você cria uma curiosidade muito, talvez mórbida, né? E aí eu sempre achei legal a questão da bruxa e etc. Só que eu pensava que isso ficava só até aí, né? Nos contos de fada, como eles nos fazem acreditar. Depois de um tempo eu disse, ai não, vou aprender tarô. Por quê? Porque eu já vinha de pessoas, já conheci pessoas que consultavam tarô na família, tinha um baralho de tarô por lá na casa que eu morava. E aí depois de um tempo, eu disse, não, eu vou aprender porque eu tô muito curiosa sobre o tarô. E quando eu fui aprender o tarô, eu acho que eu me deparei foi com a Pri Ferraz. E ela falando sobre tarô e bruxaria, e eu olhei assim e disse, ué? Dá pra ser bruxa? Aí pronto, fui atrás da história da bruxaria, fui atrás dos livros sobre bruxaria, caí na Wicca, né, que eu acho que é o comum de todo mundo, todo iniciante cai sempre na Wicca, até porque o Brasil, a maioria dos livros são da Wicca, e tem base na Wicca, e fui desenrolando até chegar aqui. E é sobre. E é sobre. E é muito interessante, né? Você falou sobre os livros de Wicca. Eu acho que a maior parte das pessoas não sabem. Até mesmo os livros que elas compram com o nome de bruxaria natural, magia natural, normalmente são livros influenciados pela Wicca, né? Ou de autores que pertencem à Wicca. Então, a maior parte da literatura de bruxaria no Brasil é de Wicca. Então, não tem muito como você fugir da Wicca. E é interessante como a Wicca influencia a bruxaria brasileira, né? Até mesmo as bruxas que dizem não ser da Wicca, a gente vê muito da Wicca dentro da prática dessas bruxas, né? Então é interessante. Sim, e tem muito. Assim, muitas coisas a gente aprende. A gente passa até por outras tradições, ou conhece outras tradições. Por outras pessoas, né? Não necessariamente a gente entra. E eles estão falando, ai, no meu altar tem que ter os 4 elementos. Isso é coisa da Wicca, gente. Ai, no meu altar tem que ter a Tami. Wicca. Ai, porque a gente faz círculo mágico. Wicca. Então, assim, não tem como fugir. O pessoal fala Sim. muito mal da Wicca no Brasil, mas a gente não pode deixar de reconhecer que é por causa dela que a gente tá na bruxaria hoje, né? Se não fosse Gerald Gardner e tudo mais, e todos os Sim. livros que foram trazidos para cá, e aí citando, né, a Mavesper também, que faz um trabalho incrível da Wicca Diânica aqui. Gente, não tinha. Desculpa falar. Não, a roda do ano. A roda do ano que o Gerard Gardner construiu, né, com Yudi, Beltane. A gente vê várias bruxas naturais que são completamente contra, várias bruxas que criticam a Wicca, mas todas elas estão rodando a roda do ano feita pelo Gerard Gardner e acreditando que aquilo é celta e que toda bruxa faz aquilo. E eu acho que é muito interessante quando essas pessoas se deparam com. É porque no Brasil a gente até tem várias vertentes de bruxaria diferente, porém elas são mais fechadas, né? Então as pessoas não têm muito acesso. E quando essas vertentes, essas tradições vêm a público, eu acho que o espanto é muito grande, né? Tipo, as pessoas estão acostumadas com um padrão de Wicca, de bruxaria, e quando elas se deparam com outros tipos de bruxaria, elas entram meio em choque. Sim, e se você falar assim, ai, mas eu vou fazer feitiço e eu não traço um círculo mágico. Gente, vocês não sabem o bafafá que dá. A Eu própria forma acredito como eles traçam, né, o círculo mágico, muitas vezes sim. vem da Wicca, então é bem interessante. A forma como eles constroem o altar é muito interessante. A gente que tem uma influência helênica e principalmente, né, agora com contato com o Hecataios e com a Órfica Stricta, nosso altar é completamente diferente, então na cabeça dessas pessoas
eu fico imaginando, imagina quando eles descobrirem que para nós a varinha representa a água e não o fogo ou o ar, como é convencionado, né? Deve ser um choque para essas pessoas. Sim, até pra gente foi, né? De tipo assim, Até mulher, pra gente foi. por que a varinha é da água? A gente perguntou o Hecatás, ele explicou. É, e você, Sofia, como é que você encontrou a bruxaria e por que você resolveu entrar? Menina, não teve um momento em que tipo assim, eu decidi entrar na bruxaria. Eu sempre gostei muito de bruxaria, sempre gostei muito de bruxa e sempre foi um ser que me, me, me causou certa fascinação. Eu sempre quis entender a bruxa, só que na minha cabeça só existia aquela bruxa satânica pintada pela igreja e eu teria que vender minha alma e todas aquelas coisas. Até que eu assisti um filme do Scooby-Doo, chamado Scooby-Doo Fantasma da Bruxa. E nesse filme mostra as Hex Girls e elas praticam Wicca, né? Elas são da religião Wicca e aí eu descobri a Wicca. Só que naquela época eu era criança, né? A internet não era muito boa, não tinha tanta informação. E um belo dia, meu pai trouxe um almanaque Wicca que ele encontrou em uma banquinha de jornal para mim. E desde então eu comecei a estudar sobre o Wicca. No começo eu era doida para fazer parte da Wicca, para entrar em algum coven, para fazer parte de alguma tradição. Eu estudei muito tempo sobre o Wicca até que eu conheci outras pessoas que eram da Wicca e que me ajudaram muito, principalmente via MSN. E aí a gente tem que fazer um grande agradecimento às meninas da TCS, né, da Tradição Caminho das Sombras, porque aquele canal no YouTube é uma joia ali, tem muita coisa boa ali, me ajudou muito na minha caminhada de bruxaria, até que eu, em certo momento, percebi que eu não era Wicca, principalmente pela barreira da iniciação, principalmente pela barreira do Coven. Eu percebi que eu não era. E eu percebi que tinham aspectos da mitologia, e aí é que vem, né? Conforme eu fui estudando história da bruxaria, eu fui estudando mitologia, eu fui tentando entender a bruxa, porque essa sempre foi o meu fascínio, o que era a bruxa, de onde vem a bruxa, como é a bruxa. Eu comecei a perceber que a Wicca não necessariamente englobava o todo, sabe? A Wicca é um aspecto da bruxaria e ignora muitos outros, pelo menos a Wicca que eu tive acesso como uma praticante solitária. Então eu comecei a sair da Wicca e comecei a ir atrás daquilo que é conhecido hoje no Brasil como bruxaria tradicional. Então eu fui atrás do Clóvis Bancain, eu fui ler os escritos do Robert Crochane, e eu fui lendo essas pessoas, procurando sobre aspectos folclóricos da prática de bruxaria, da magia popular, da magia medieval, para tentar entender. Eu fui fazendo isso até que um belo dia um amigo meu me perguntou se eu gostaria de fazer parte de um grupo sobre Afrodite. Isso foi em 2019. E aí eu falei que eu queria, né? Era um grupo que o Michel Valim, que ele é um sacerdote wicano de Dionísio e Afrodite, ele abriu esse grupo para ajudar as pessoas a estudarem sobre Afrodite. Eu caí nesse grupo. Nós fomos conversando, e o Michel começou a me ajudar nesse contato com a Afrodite. E daí, então, eu comecei a ter contato com o helenismo, né? E é que é outra coisa que é muito maluca, porque a gente sempre enxerga religiões antigas, principalmente o helenismo, porque é a religião dos povos gregos, como uma fantasia, né? A gente tem essa mentalidade de mitologia como uma mentira. Então, quando eu vi que era possível, né, praticar essa religião, que era possível me aproximar dos deuses, e quão rica é essa cultura e essa filosofia, eu meio que me apaixonei. E o meu contato com a Afrodite foi tão intenso ali que dali eu entendi, olha, é como se eu tivesse retornado para casa. E desde então, né, o Michel me ajudou por um tempo, depois a gente se desvinculou e eu continuei estudando sobre a prática de magia na Grécia Antiga, o culto relacionado aos deuses eróticos, né, Afrodite, Eros, e todo o cortejo de Afrodite. Eu comecei a mergulhar neste mundo até que, deixa eu ver,
Até que eu fui entrando em vários grupos de helenismo, eu fui entrando em vários lugares, fui conhecendo várias pessoas maravilhosas que me ajudaram muito no caminho. E uma delas foi o Félix, que uma vez comentou comigo sobre o sistema mágico do Alento do Dragão, que me interessou bastante, e aí eu consegui entrar pro círculo interno, né, do Alento do Dragão. Recentemente, eu acho que foi o quê? No começo desse ano que eu comecei a ser, né, instruída pelo Alento. E estamos aí. Tentei fazer parte de outras tradições, não me saí muito bem, não consegui me adaptar muito bem. E hoje, né, a gente tá na Orphic Strix e eu estou no Alento do Dragão. Pois é, eu não contei como o Hecate chegou, né? Eu contei a parte da bruxaria, não contei como o Hecate chegou na minha vida. Gente, até hoje eu não sei. Eu acho que é um surto meu, que eu tomei como, como algo mágico, porque foi assim. Eu já tinha ouvido falar sobre Hecate e tal, só que até então o meu culto de bruxaria, e o que vai chocar muita gente agora, nem todo culto de bruxaria precisa que você cultue deuses. Então, eu estava até então apenas vivendo a bruxaria sem ter esse contato com seres divinos, né? Mas só que eu sempre amei mitologia grega. E o que aconteceu foi que eu fui sabendo de Hecate, né? Tive contato com várias pessoas que têm essa aproximação com Hecate. E eu disse, legal. Daí fui indo. Até que um belo dia eu abri o meu Kindle e o livro de Hecate estava lá. Eu disse, ué. Eu não baixei. Gente, eu não lembro. Eu juro a vocês, eu não lembro. Juro pelo Rio Stige que eu não lembro de ter baixado esse livro. Eu posso ter clicado sem querer em alguma coisa na Amazon. Eu posso ter visto alguma coisa. Pode ter dado um bug no próprio Kindle e ele ter baixado. Mas a minha pessoa, eu não lembro de ter feito esse ato. Eu sei que tava lá. E eu ainda fiquei meio receosa. Disse, eu não quero prestar culto a uma divindade só pra, sei lá, pedir favores e simplesmente sair. Só que aí eu li, né? Era o livro de Bruxaria Catina da Márcia C. Silva. Gente, me apaixonei. Eu desci aqui. Foi a sensação que Sofia disse. Como se eu tivesse voltado pra casa. E aí, quando eu fui olhando a minha vida em perspectiva e colocando tudo assim em perspectiva, eu disse, bichos, era a Hecate o tempo todo. E eu achava que era qualquer outra coisa, e não ela, né? E fui me apaixonando, e fui me aprofundando, e fui atrás dos livros, e conheci a Sorita, e li mais. E conheci o Covenant of Hecate, e aí entrei no ciclo da Doforos, da Francine, né, da Patrícia também, da Patrícia Elysium, do Fê, que eu acho que o nome dele é Fê. Desculpa, eu esqueci agora, gente, perdoa meu Alzheimer. E aí eu fui simplesmente indo mais a fundo sobre Hecate, indo. A Sofia conheceu a Gladys, que eu entrei também para a tradição Orek, né, que é de bruxaria eslava. E comecei também a me apaixonar muito pela bruxaria eslava. Me encontrei lá dentro também. E hoje também estamos na Orphic Strix. E assim, tudo aconteceu de forma tão mágica, tão maravilhosa, que hoje eu não vejo a minha bruxaria sem estar atrelada a uma divindade, mas que não necessariamente precise, né? Tem gente que acha que precisa, mas não é bem assim. Mas é interessante, Mabi, você falar sobre isso, porque hoje em dia nós fazemos parte de uma bruxaria devocional, né? Muito da nossa bruxaria tem envolvimento e tem relação com o culto aos deuses helênicos, né? O que não acontece sempre, né? Como você falou, nem toda bruxa necessita do trabalho com os deuses. Como foi para você fazer essa passagem dessa bruxaria, entre aspas, solitária, entre aspas, ateia, para uma bruxaria devocional? Foi interessante a gente falar primeiro, assim, sempre o pessoal dentro da bruxaria cai muito no colo de Lilith também, né?
Então, nem sempre e nem todas as pessoas que cultuam Hecate estão dentro do helenismo. E foi uma loucura, não sei como explicar, porque passou de uma coisa para outra de uma forma tão natural que eu acho que não teve um impacto assim de, ai, nossa, isso aqui é totalmente diferente. Lógico que tinham coisas que eram totalmente diferentes, então quando eu fazia as minhas práticas, meus feitiços, minhas magias, eu trazia muita força da natureza, né, para dentro disso, do que eu queria alcançar. Mas aí eu fui colocando Hecate, fui colocando os deuses gregos juntos e tive respostas muito maravilhosas. Realizei sonhos, né, que, nossa, há anos sonhos que estavam assim, eu nem me lembrava de sonhos que eu ainda tinha, realizei por causa dessa dedicação, né, desse culto. Né? Eu acho que é importante também a gente lembrar, e eu já esqueci também tua pergunta, Sofia, mas eu acho que a gente deve lembrar a todo mundo que, assim, quando a gente faz esse devocional para os deuses, a gente faz o que a gente quer, né? Às vezes a gente tem esse chamado, sim, dos deuses, às vezes sonha-se com algumas coisas, sonha-se com um chamado direto, e aí você responde se você quiser, né? Não é necessário ai, porque a divindade tal me chamou, então eu tenho que responder. Nem sempre, né? Acredito que Lilith já deva ter batido na minha porta também, por causa de algumas sincronicidades que eu tava tendo em relação a ela. Mas aí eu acho que ela não se encaixa muito no meu culto, né? Do mesmo jeito que eu tive esse chamado também para a tradição eslava e que se encaixou perfeitamente, Baba Yaga hoje faz parte da minha vida, a Mokoshi, o Deus Veles. Então, assim, tudo foi muito de forma natural, mas que é bom a gente deixar avisado, não necessariamente você precisa ter um culto aos deuses, e não necessariamente quer dizer que se algum deus se aproximar de você e você responder que pronto, ele não vai viver sem você. Não é assim. Eu acho que é até interessante que no seu começo de prática, que você aproveite esse momento inicial para fazer essa desconstrução, né? Porque a gente vem de um pensamento, a gente vem de uma sociedade, de uma educação é, influenciada pelo cristianismo. A gente tem uma educação cristã, a gente tem uma visão cristã sobre a divindade, sobre Deus. E leva um certo tempo para que a gente desconstrua dessa visão. Então, muito dessa ideia de que os deuses precisam de nós, os deuses fazem as nossas vontades, os deuses vão me castigar. Muito dessas noções vem muito dessa influência cristã, que as pessoas elas não se desconstroem e elas vêm para caminhos mágicos, entram para a bruxaria órfãos de um deus pai e procuram, né, dentro desses deuses, essa relação de paternidade, de familiaridade, que não necessariamente vai haver, pelo menos não é da forma com que eu trabalho. Então, é interessante que você aproveite esse momento, né, que você está adentrando na bruxaria, para aproveitar e fazer essa desconstrução, né? Por que você precisa de um Deus? Por que você quer trabalhar com um Deus? Para que você quer trabalhar com um Deus? O que é um Deus? E o seu entendimento sobre uma divindade é o mesmo entendimento sobre a divindade no contexto em qual ela está inserida? Ou seja, os gregos entendiam os deuses da mesma forma com que você, em 2024, entende o que é um deus? Então é interessante que você vá se desconstruindo, principalmente de questões morais, né? A gente vê as pessoas vindo para a bruxaria com essa carga moral kardecista muito grande, com medo de espírito, com medo de obsessor, falando sobre livre-arbítrio e tudo tal. E aí eu sempre gosto de deixar o questionamento, né? Sempre se perguntem por que isso é feio, por que isso é errado, por que isso é mal, né? Ou por que vocês têm tanto medo de espíritos e há uma bruxaria sem trabalho e contato com espíritos? Então, são coisas que são interessantes a serem pensadas no trilhar. E tipo, quando eu comecei a ter um contato com as divindades,
tinha-se muito essa noção do trabalhar. Eu trabalho com Afrodite, eu trabalho com Afrodite. E nós vemos que algumas bruxas lidam desta forma com a divindade, como somente uma troca, que não é o nosso caso, né? Como a Mabi falou, nós não cultuamos os deuses porque não estamos obrigadas ou somente porque queremos algo em troca, mas nós fazemos isso porque nós queremos e gostamos, e porque nós temos uma certa gratidão e reverência por entender a necessidade dessas divindades em nossas vidas. Então é por isso que nós falamos que nós somos bruxas devocionais, né? Porque nós reconhecemos e somos gratas às ações dos deuses e por isso nos dedicamos a eles, né? De livre e espontânea vontade. E eu acho que tem que ser assim, né? Aí vai entrar minha opinião. Eu acho que tem que ser assim para que seja natural, para que seja orgânico. Porque se você já começa uma relação querendo algo, quão profundo vai ser essa relação, né? Pedindo coisas, exigindo coisas, esperando coisas, quão profunda e verdadeira vai ser essa relação. Então, eu acho que o primeiro momento seria o momento da desconstrução. É o ideal que você se desconstrua do imaginário cristão, da forma de entender o Deus, para que você adentre na bruxaria. E tu falou várias coisas que a gente vai trazer aqui em outros podcasts, porque senão, gente, a gente fica aqui o dia todo falando. Mas vou puxar o gancho, porque tu falou em relação a... Esqueci já, gente, mas eu lembrei do gancho. Eu lembrei do gancho porque, assim, foi sobre o entendimento dos gregos naquela época e da gente hoje. E o que me lembra que muita gente chega na bruxaria com a visão: ai, não, todos os deuses são iguais. Ai, não, porque a deusa Hecate é a mesma deusa de todas as outras, aí lista um monte de deuses. Ai, não, porque o deus, sei lá, Odin é a mesma coisa de todos os deuses, lista todos os deuses de vários panteões. Gente, calma, não é assim. Né? Pode ser que na sua visão simplista, né, na sua cosmovisão de mundo limitada, sejam os mesmos deuses, mas não é, porque a gente tem um fator muito importante que é a sociedade atrelada a esses deuses, ao entendimento desses deuses, ao que eles são, como eles se comportam. Então, assim, muitos deles vão ser iguais, sim. Então, assim, Odin, ele vai ser o deus da sabedoria, assim como em alguma contraparte Zeus também será. Mas a gente tem que entender que o pessoal, os nórdicos entendiam daquela forma, dentro daquela sociedade, dentro do jeito que eles se organizavam, e os gregos entendiam os Zeus de outra forma, dentro do que eles se organizavam, dentro de filosofias diferentes, né? E aí a gente tem a questão de que, assim, por mais que eles sejam muito parecidos, por mais que eles governem na mesma coisa, porque o deus tal, ele é atrelado aos rios e aos mares, então ele é a mesma coisa que outro deus em outro panteão atrelado aos rios e aos mares. Calma, gente, a gente tem que entender por quê. A gente nunca vai chegar no mesmo patamar, assim, de entendimento. Se a gente pegar um deus que é mais ali do pessoal em relação à Europa, à África, e chegar e comparar eles com os deuses indígenas que a gente tem aqui, né? Eles são, sim, diferentes. Eles são, sim, outros deuses, por mais que em algumas características eles sejam iguais. Porque a gente precisa exatamente entender o que aquela sociedade estava vivendo, né? E a gente tem os mitos justamente para isso. Os mitos existem para explicar à sociedade o que é que acontecia. Então, quando alguém chega e diz assim, não, mas é porque todos os deuses são iguais. Meu amor, você está matando culturalmente um monte de sociedade, né? É É bom um esse entendimento. esvaziamento, né?
é um esvaziamento, e aí a gente entra muito naquela questão da apropriação, quando você pega termos, símbolos e divindades e esvazia elas do sentido real, esvazia elas das suas origens para servir ao seu bem propósito, né? Eu acho que um dos pontos que é interessante na sua fala, Nabi, é que ser parecido não é ser igual. Ter semelhanças não faz desses deuses a mesma coisa. E aí a gente tem que entender, essas divindades elas estão dentro de contextos, elas fazem parte de sociedades que muitas vezes não tiveram contato, e se tiveram contato era através de guerra muitas vezes, e que apesar de terem semelhanças não são a mesma coisa. E é preocupante, né, que as pessoas façam essas misturas, porque normalmente essas pessoas estão fazendo essas misturas para agradar a si. Elas não estão preocupadas E aí é que está também, que aí a gente entra numa questão que é polêmica na bruxaria, né? Principalmente nessa coisa mais moderna e eclética. Há necessidade de ter um reconstrucionismo? Há necessidade de reaviver o culto, ou tentar reaviver o culto de forma original? Ou tudo bem fazer esse tipo de coisa? Depende muito da visão da bruxa, né? Depende muito da onde essa bruxa está partindo e o que ela entende. O que você acha? É complicado, porque assim, ao mesmo tempo que eu acho impossível se ter um reconstrucionismo, porque muitas das tradições são orais, muitas das religiões que a gente conhece hoje, que são denominadas pagãs, elas foram orais. Então, como é que a gente vai Gente, é impossível. Como é que a gente vai reconstruir? A gente vai se teletransportar para lá? Como é que a gente vai fazer? Porque nem tudo está escrito, nem tudo. Por exemplo, na nosso entendimento, né, a Grécia Antiga, eles faziam placas de imprecação, eles faziam talhavam em pedras, eles desenhavam em vasos de cerâmicas e muitas outras coisas. Papiro era uma coisa que era muito cara. Então, para ir para um papiro, minha filha, o negócio tinha que ser extremamente importante, né? Você tinha que ser realmente uma pessoa muito importante ali no contexto grego, e o que você fez também tinha que ser muito importante dentro do contexto grego para ir para um papiro. Não era um negócio fácil de se conseguir. Então, eu acho que é impossível a gente reconstruir, porque reconstruir se dá esse viés de que a gente vai ter tudo junto, que a gente vai ter todo o ABC junto, e eu acho que não dá para fazer isso. Mas eu acho que dá para ser fiel às coisas que nós temos até então. Mas isso é problemático porque se os escavadores escolherem ou escavar um lugar diferente, encontrar coisas diferentes, a gente vai mudar. É a vida, gente. A vida é feita de ciclos, né? A gente vai entender mais, né? Isso é bom. Mas É bom a gente comparar a bruxaria de antes com a bruxaria de agora, né, Mabi? sim, muito A diferente. gente pega os livros de bruxaria de antigamente, dos anos 80, e a gente vê a diferença gritante dos livros de bruxaria de hoje em dia e do entendimento do que é paganismo, né? E a gente precisa lembrar que, tratando de Grécia, as coisas não eram tão unificadas, né? A gente sabe que existiam maneiras diferentes de cultuar as mesmas divindades. O culto mudava muito de estado para estado, de cidade-estado para cidade-estado. Então a gente tinha vários templos, há várias divindades e várias maneiras de trabalhar com essa divindade. Eu acho meio complexo, porque assim, é meio complicado quando a gente fala da relação da pessoa com a divindade. E dentro de uma tradição de bruxaria, você vai ter um contato vivo com essa divindade, você vai ter aspectos dessa divindade, você vai se relacionar com essa divindade e você vai ter meios que são seus, que são naturais, para se conectar e se comunicar com essa divindade. Só que ao mesmo tempo, eu bato na tecla de que se nós temos acesso a essas informações e se existia essas tradições e nós conseguimos ao menos tentar reproduzir, que seria interessante que assim a gente o fizesse, né? Sim, eu acho válido. Tanto é que a gente tem os papiros mágicos gregos, né? Infelizmente não dá para reproduzir tudo, porque antigamente eles usavam chumbo, muita coisa de chumbo. Hoje em dia
A gente só tinha chumbo até então, que a gente sabe, né? Em algumas maquiagens por aí. Mas tem muita coisa que dá pra gente adaptar e eu acho que isso é legal. Agora dizer que, ai não, você não pode fazer assim porque os gregos não faziam assim. Calma, meu anjo. Hoje em dia a gente tem internet, hoje em dia a gente pesquisa as coisas de maneira diferente, hoje em dia a gente tem acesso a outras coisas. Por exemplo, na Grécia Antiga não tinha vela. Hoje em dia a gente faz, né? Compra uma vela de 30 mil cores diferentes, ou compra parafina, bota as cores que a gente quer, mistura as cores que a gente quer, faz no molde que a gente quer e faz, né? E isso não nos distancia dos deuses, né? Outra coisa também é que, assim, cada pessoa também vai ter o seu contato. Então, eu tenho um contato com Hecate que é diferente do seu. Ela vai ensinar coisas diferentes para você e diferentes para mim. Então, também não tem como a gente chegar e dizer, não, porque o culto a Hecate, ele tem que ser unificado da minha forma, da minha visão. Então, se Hecate apareceu para você como uma aranha, isso é mentira porque ela não tinha essa sincronicidade com aranhas. Não é sincronicidade, é sincretismo. Com aranhas, então você tá errado. Não é assim, né? Se pra você é que te aparece como forma de aranha, legal. Mas eu também não posso chegar e dizer que vai ser igual pra mim, porque geralmente ela já apareceu com forma de aranha pra mim, mas geralmente ela aparece em cobras, em cachorros e tudo mais. Então, assim, a gente tem que ter uma base para se espelhar, para entender, para ter os aparatos históricos, para a gente também não sair disparando para todo lado. Ao mesmo tempo que a gente não pode, como bruxas, dizer assim, não, a sua forma e o jeito que você se conectou com tal divindade está errado, porque a verdadeira forma é a minha e ela é a única. E não dá. Sim. Acho que essa é a magia do paganismo, né? Essa é a magia do paganismo. A gente não tem essa ideia de uma forma única e correta, como o cristianismo tem. Há uma pluralidade de divindades, há uma pluralidade de formas de cultuar e trabalhar com essas divindades. Então, a gente não pode ter e nem devemos ter a pretensão de ser donas da verdade, né? Que é outra coisa que a gente vê muito acontecendo, principalmente no território brasileiro, onde as pessoas costumam a fazer essa gororoba dogmática, misturando diversos caminhos religiosos, diversos caminhos mágicos, e aí entra muito numa questão que eu gosto muito de falar, que são as bases da sua prática, né? Quais são as bases da sua prática, de onde vêm as referências e por que você faz aquilo, que se perde muito dentro dessa bruxaria moderna que eu vejo. Não sei mais sobre o que nós podemos conversar aí agora. Calma, deixa eu voltar. Uma coisa que vai ser eu acho que pode ser contraditório nisso, né? Não que a gente queira ditar regras, mas que é muito estranho a questão de uma bruxaria muito atrelada a coisas, por exemplo, do kardecismo. Sim. E aí, e por que a gente acha estranho, né? Justamente porque existe historicamente e existe ainda, né? Vamos ser sinceros, existiu e existia. Existiu. Gente, olha, eu não sei mais falar. Existiu e ainda existe essa questão, assim, de que o cristianismo não nos aceita, né? A bruxa, ela é a margem. E aí a gente vai mais pra frente explicar a diferença entre feiticeiro, bruxa e mago. E existe um abismo muito grande entre o mago e a bruxa, porque a bruxa é o quê? A bruxa, ela é o ser à margem, ela é o ser que ela vai voar para um sabá e dançar com o diabo e dar beijos em bocas diferentes ali, que a gente não pode falar aqui, senão, né, a gente é censurada. E assim, a gente não entende. A gente entende que houve um sincretismo, que a bruxaria folclórica, junto com
essa coisa de bruxaria herética é muito diferente de ser uma bruxa que está baixando a cabeça para o cristianismo, né? E não é assim, né? A bruxa herética e a bruxa que teve que ser obrigada, que foi obrigada pelo cristianismo a fazer essas práticas sincréticas, ela foi uma bruxa oprimida. Ela foi uma mulher que, se ela não fizesse do jeito que ela tivesse que fazer para disfarçar, ela seria morta. Né? E elas estavam sendo mortas, elas estavam sendo torturadas. E é isso, é justamente nesse ponto que a gente fica meio assim, tipo, por que trazer práticas que estão fazendo com que você, no final do dia, seja enviada para uma outra fogueira, uma fogueira espiritual, no inferno, que é baseado no inferno grego, que eles roubaram também, depois a gente vai entrar nesse assunto. E assim, por que essa devoção a um Deus que só quer a nossa morte? É uma coisa que, assim, a gente fica meio com o pé atrás. Ao mesmo tempo que a gente não pode se meter na prática alheia, a gente também fica muito assim, mas meu anjo, você entende, meu bebê? Você entende que o que você tá fazendo é herético e que isso vai te levar para o inferno do mesmo jeito que vai me levar? Né? E que isso pode te levar a um inferno muito pior do que o meu, porque eu abertamente rejeito toda essa questão cristã e você não. Então, assim, eu acho que é válido a gente trazer isso em outro podcast, porque já tá ficando grande. Suas ressalvas, Sofia? Eu acho que assim, dentro do imaginário da nossa sociedade, né, falando de um contexto brasileiro, eu acho que as pessoas eu acho que não. Eu sei que parece que as pessoas elas não sabem diferenciar o que é uma coisa, o que é outra coisa, e tudo que envolve feitiço, espírito, acaba se tornando bruxaria. E eu acho que é por isso que elas recorrem tanto ao kardecismo, né, por essa ignorância e às vezes até por falta de onde encontrar informação. Então a gente vê as bruxas do Brasil usando termos, dialetos e conceitos de que não cabem dentro de uma prática de bruxaria, como um obsessor, por exemplo. Eu acho que isso ocorre principalmente por ignorância e por não ter acesso à informação, não saber onde buscar informação. E por esse imaginário cultural que nós temos no Brasil de que tudo que envolve espírito, magia, vidência, mediunidade é bruxaria. Então, essas pessoas elas saem recolhendo de maneira banal e de maneira superficial conceitos e termos religiosos que fazem parte de uma doutrina, que fazem parte de toda uma tradição que ali faz sentido, mas quando você retira dali e traz para cá, perde esse sentido, perde a razão de se fazer isso, e elas não entendem. E aí, novamente, nós voltamos. Quais são as bases da sua bruxaria? Em que a sua bruxaria está fundamentada? Quais são os pilares que mantêm as suas práticas, né? Que sustentam as suas práticas? Eu vejo que essas pessoas elas saem recolhendo informações, misturando de maneira banal, e elas não entendem que ao retirar essas coisas, muitas das vezes elas acabam não fazendo sentido, elas acabam perdendo sentido e elas acabam não sabendo adaptar dentro daquilo que elas querem fazer. Então, eu acho que é muito sobre isso. E eu acho que esse papo sobre a diferença entre mago, bruxa e feiticeira, essa coisa da a bruxa cristã, eu acho que a gente vai ter que deixar para um outro podcast. A gente vai ter que deixar para outro papo, porque aí já fica mais 40 minutos, a gente tá chegando nos 45. E é isso, gente. Eu tenho mais ressalvas, tenho muitas coisas a falar. A gente tem muitas coisas a falar. Mas esse foi o primeiro, esse foi o piloto. Espero que vocês tenham gostado. E a gente ainda não... De novo, a gente ainda não tem uma despedida bonitinha, uma frase de efeito para dizer tchau. Então, eu vou usar aqui a licença poética da internet, né? E do que a própria pessoa que fala isso fala no podcast lá no Dessa Letra Show. Inclusive, a gente não comentou aqui nesse piloto, mas eu me inspirei muito no Dessa Letra Show para fazer esse podcast aqui da gente também, né? Lógico que são propostas bem diferentes, né? E temas bem diferentes. Mas que eu me inspirei muito
nessas pessoas que são o Cauê, o Load, o Buba, né, e toda a equipe, que eu estou inclusa. E aí, novamente eu digo a vocês, muito obrigada pela sua paciência, muito obrigada pela sua audiência, por ser esta pessoa maravilhosa. E tchau. Vai dar tchau também? Não, acabou. Acabou.